Alguma dúvida? Quando você mandou ali no PJE, se tornar consulta pública, alguns casos específicos está restrito apenas para o defensor da vara. A gente não vai ter acesso ao processo. Então, normalmente é consultado com o token do defensor. Mas nem sempre a gente consegue, com o token do defensor, olhar o processo lá. Você entende? Porque fica vinculado ao defensor que foi dado para a vara. O link leva para uma consulta pública, né? Então, ali é a consulta pública. De fato, tem coisas que nem aparecem na consulta pública. Tem movimentações que não aparecem. Lá no EPROC é a mesma coisa. E aí o defensor vai lá e loga com o usuário e senha dele lá no sistema, e se ele quiser ver mais a fundo. Ali, esse link é só um auxílio. Não tem como a gente cair logado lá no sistema como defensor. Então, nem o EPROC, nem o PJE, nem o PROJUD, nenhum sistema do judiciário aí vai permitir que a gente faça isso. Entendeu? Então, aí já foge um pouco da administração da defensoria em relação a esse link aí. Bom dia. Eu deveria ter feito essa pergunta quando se estava falando sobre a assinatura digital. É tipo uma suposição que eu vou fazer, mas que realmente acontece lá na vara do delito de tóxico. Conflito de defesa. O mesmo processo, eu preciso fazer duas petições. Uma assinada pelo defensor da vara e uma outra pelo um outro defensor. Eu queria saber como se pode proceder nesse caso. Como eu vou proceder com a assinatura dessas duas petições? Na maioria das vezes, o que acontece? Nós saímos pela defensoria à procura de um outro defensor para assinar essa outra peça, né? Com relação ao processo, como ficaria essas duas petições? No caso, tanto o autor como o réu são atendidos pela defensoria, nesse caso. Dois réus. Entendi. Isso, aí exatamente. Aí, nesse caso, cada um dos réus, cada um dos assistidos vai ter sua própria ficha. Aí você vai, em cada um, cadastrar o documento ali separadamente, porque são petições diferentes, né? Às vezes pode até ter o mesmo layout, mas cada uma vai ter o nome de seu próprio assistido. Aí você vai ter duas fichas e você pode cadastrar o mesmo processo naquela outra ficha para acompanhamento. O mesmo processo ele pode estar em vários atendimentos. Às vezes ele vai estar no atendimento de alguém que é autor e outro réu, ou nesse caso mais de um réu, cada um com seu atendimento. Você pode cadastrar de novo o processo em outro atendimento do mesmo jeito, não tem problema. A diferença é que o sistema vai te alertar. Eu vou abrir um aqui só para... Porque lá no Tocantins a gente usa, na nossa lei lá, 95, ela já te dá o que atende o contraditório, que é nesse caso. Então, ou seja, nenhum caso nosso lá, onde são dois réus que são atendidos pela defensoria, vai cair para o mesmo defensor. Então, vai cair um para cada defensor. Se tiver três, vai cair para o terceiro defensor. E assim sucessivamente. Então, aí geram 3 atendimentos, um para cada defensor, um para cada assistido. E aí, no seu caso aqui, se você está fazendo as duas partes. Não é isso? Então, aí acho que já dificulta. Teria que lançar um atendimento para outro defensor que faria o contraditório, para aliviar esse conflito de interesse. Conflito de interesse. Não, o sistema deixa, mas ele não pode... Aí como que ele, por exemplo, se fizer no GED, a outra pessoa assinar? Não tem jeito. Nesse caso, nós temos o processo de operações grandes que chegam a ser... Atendido pelo mesmo defensor, 4 réus. Há operações, principalmente na área de tóxico, que se tem muitos réus, vários réus. E todos eles são atendidos pela vara de delito de tóxico. Na vara só conta com um defensor público.
e embora haja 1 ou 2 assessores, né, nesse caso, as petições feitas por esse defensor, no caso, necessita de vários outros defensores para assinar cada uma das peças. Esse procedimento é como nós vamos colocar ela no sistema, dentro do sistema. Porque aí porque o acompanhamento, nesse caso, ficaria por defensores na terceira criminal, primeira criminal, segunda criminal, e até mesmo pelo coordenador da área criminal. Então a produtividade cairia sobre eles e o acompanhamento do processo em si mesmo, ele fica com a vara de delito de tóxico. A gente entendeu o seu caso aqui, é uma coisa meio que de gestão, né? Eu vou ter que conversar aqui e ver o que a gente pode agir. A gente já pensou em algumas saídas aqui, vamos ver o que a gente pode apresentar para vocês. Hoje nós trabalhamos com os processos físicos, né? Isso, por incrível que pareça, com o trabalho com o processo físico, facilita a nossa vida com relação a isso, né? Mas eu já estou prevendo no futuro onde não vai haver o processo físico. Vai haver só o eletrônico. Tá certo, tem que pensar lá na frente. Então é uma previsão, uma questão de ser estudado para o futuro. Sim. Mas por isso que eu estou colocando logo em pauta hoje. E outra coisa, com relação à assinatura digital, né? Os assessores terão assinatura digital também? No sistema é vedado a assinatura de qualquer documento por parte dos assessores. Por parte dos assessores, não é isso? Isso. Então, essa assinatura digital vai ser só dos defensores. Isso. Voltando à nossa questão de várias peças, né? Os defensores irão assinar digitalmente. Certo. Não é isso? Então, quando nós fizermos essas peças, um defensor da terceira vara criminal, o qual pode substituir o defensor da vara de delito de tóxico, quando ele for assinar, vai estar lá a terceira vara criminal. É um caso a ser estudado depois, exatamente essa quantidade de petições que vão ser feitas. Para que no futuro não seja o processo determinado para a terceira vara criminal, e sim para a vara de origem, que é a vara de delito de tóxico. A gente anotou aqui, tá bom? Para depois conversar com o Dr. Kelsey e a gente ver como lidar com essa situação. Aí assim que tiver uma orientação assim específica, a gente repassa, tá certo?